sinceridade, quem assistiu a videoaula que eu postei na semana passada? Eu não consegui assistir, professor. Eu tive 6 entregas de trabalho, aí eu tava fazendo os demais trabalhos. Vou adiantar tudo essa semana. Hum, Eu também não consegui ainda, professor. Tá complicado também. Esse fim de semana eu tava cheia de coisa para fazer. Não consegui, mas pretendo assistir. tá. Então ninguém assistiu ainda. Não, professor, é que eu também não tive feriado, então não rolou. Tá bom, Eu gente. tô na Bom, mesma, gente. Mas eu vou assistir, né? tá, é uma aula densa, tá? Em que eu discuto fotovoltaicos, mas é um assunto muito bonito, importante. Então, assistam ali. Pode deixar. Bom, na aula de hoje, eu quero comentar com vocês, embora vocês tenham feito os seminários, que eu ainda não avaliei, ah, eu vou repassar para vocês os links dos seminários dos colegas, para vocês assistirem. Eu vou fazer comentários mais específicos e vou indicar para vocês também os trabalhos que estiverem mais completos. É uma oportunidade para a gente aprender um com o outro, mas antes de fazer isso, então eu queria fazer uma breve exposição desses 3 temas que vocês estudaram por conta, mas vamos lá. Então, isso daqui é o funcionamento de um transistor, pessoal. Então, um transistor, o transistor moderno, digamos assim, né? O transistor. Esse daqui não é o transistor que foi inventado pelo Shockley, pelo Bardeen e pelo Brattain. O transistor deles era mais primitivo do que esse. Esse transistor aqui, ele é basicamente um aperfeiçoamento do trabalho que rendeu o prêmio Nobel, e ele foi feito pelo Shockley individualmente, né? O Shockley era o chefe do grupo, ele era o chefe, né? Lembrem-se que os transistores foram desenvolvidos nos Bell Labs, que era uma empresa privada naquela época. Olha que coisa maravilhosa, empresas privadas desenvolvendo esse tipo de tecnologia, né? Hoje é alguma coisa que hoje em dia nem nos Estados Unidos e nem na Europa aconteceria. Enfim, até poderia acontecer, mas não seria o usual, né? De qualquer forma, alguns anos depois, o Shockley inventou essa versão aprimorada do transistor, e por causa disso ele meio que tentou roubar os créditos da invenção do transistor para ele sozinho. O Brattain e o Bardeen ficaram muito pé da vida. Ele tentou de tudo para tirar os dois, né, dizendo que a ideia foi dele e os dois só ajudaram a executar o que ele tinha idealizado, que não era verdade. No final das contas, o Comitê de Nobel premiou os 3. Mas, enfim, esse daqui, então, é o Shockley, o transistor inventado pelo Shockley, né, que é um aprimoramento do transistor de ponto de contato de ponto, que foi inventado por eles anos antes, né? Então, basicamente, pessoal, esse transistor aqui são 2 junções PN grudadas. Só que essas junções PN, elas têm aqui, no caso, o lado N em comum. Então, é um sanduíche PNP. Pode ser feito também um sanduíche NPN, tá bom? E aí depende muito dos materiais que você tem em mãos. Um detalhe desse transistor é que a polarização na primeira junção PN é direta. Ou seja, ela atua no sentido de reduzir a zona de depressão e injetar portadores majoritários reciprocamente, né?
A segunda junção PN, ela funciona com um potencial reverso aplicado, né? Então, aqui no caso, do emissor, que é tipo P, para a base, que é tipo N, o potencial vai ser tal que ele vai injetar buracos do emissor na base e elétrons da base no emissor. Isso é um potencial direto. Agora, da base para o coletor, como é potencial reverso, ele não vai injetar elétrons da base no coletor. Ele vai injetar buracos da base no coletor. E ele vai injetar elétrons do coletor para a base, né? Então, notem que o buraco que sai daqui do emissor, ele é empurrado para a base e depois ele é empurrado para o coletor de novo, né? Então, a ideia de você fazer com que o transistor funcione, com duas junções PN, com polarizações opostas entre si, vai nesse sentido de você ter um fluxo de portador por todo o caminho, através de todo o transistor, né? Então, vamos lá. Bom, então os buracos são injetados do emissor na base, porque o potencial é direto, né? Então, esses potenciais vão ser injetados, e quanto maior for o potencial na primeira junção PN, emissor-base, maior vai ser a corrente. Lembrem-se do gráfico da corrente numa junção PN com polarização direta, ele cresce exponencialmente, né? Então, a injeção de buracos do emissor na base, ela aumenta sem limite, ela só vai limitar na hora que você realmente torrar aí se você puser um potencial tão grande que você torra as ligações químicas, enfim, aí você vai ter uma injeção grande de elétrons e buracos, mas essa é outra história, né? Agora, da base para o coletor, o potencial é reverso, né? Então, ou seja, na base, em princípio, a gente teria muito poucos buracos na base, porque a base é tipo N. Os buracos que são injetados do emissor na base, eles, em princípio, seriam rapidamente aniquilados pelo excesso de elétrons que existe na base, porque a base é tipo N. Só que a base é feita de maneira que ela é muito estreita. A base é muito pequenininha. Ela é menor do que o comprimento de difusão de buracos no material. Então, como a base é muito pequenininha, uma porção significativa dos buracos que o emissor injeta na base sobrevivem a atravessar a base e chegam aqui na zona de depressão da base com o coletor, e essa zona de depressão, ela agora é grande, porque esse aqui é um potencial reverso, lembra? Quando tem potencial direto, a zona de depressão diminui. Mas quando eu tenho potencial reverso, a zona de depressão é grande. Mais do que isso, gente, o potencial dentro da zona de depressão, ele funciona no sentido mesmo de empurrar buracos da base para o coletor. Ou seja, os buracos que conseguem atravessar a base, quando chegarem nessa segunda zona de depressão, eles vão ser empurrados pelo potencial da zona de depressão para dentro do coletor. E, além do mais, a zona de depressão, a concentração de elétrons nela é pequenininho, né? Porque a zona de depressão tem poucos portadores. Então, esse dispositivo, ele é feito de maneira a que o fluxo de elétrons do emissor P para o coletor, que também é P, seja intenso, né? Seja intenso. Mas a vantagem, pessoal, é que se a gente muda um pouquinho
esses campos aqui aplicados, a gente consegue rapidamente encerrar esse fluxo de buracos do emissor para o coletor. Então, um transistor, ele é, no fundo, uma válvula de corrente, né? Ele é uma válvula. E os transistores, antigamente, eram feitos com válvulas, né? Então, agora vocês começam a entender um pouquinho por que eu tenho transistor num computador, né? No computador, tudo funciona em linguagem binária. São tudo zeros e uns. Sendo que 0 é não passa corrente elétrica e 1 é passa corrente elétrica. Então, com o transistor, a gente tem uma capacidade muito grande de garantir que a corrente elétrica passe ou garantir que ela não passe, né? Então, essa é uma das funções do transistor. O transistor tem outra função que a gente vai discutir em breve, além de ser essa chave, né? A gente chama isso de chave lógica, porque ele ou permite passar corrente, sendo 1, ou não permite passar corrente, sendo 0. Alguém lembra aqui qual é o outro uso do transistor? Amplificação. Amplificação, é isso aí. Então, os meus irmãos, os dois, são músicos amadores, mas bem amadores, né? Eles não vivem só de música, mas adoram música, os dois. E eles têm um amplificador para a guitarra deles, e eles sempre falam que os amplificadores com válvulas têm uma sonoridade melhor que os amplificadores com transistor. Só que é muito difícil hoje em dia você ter um amplificador com válvula, é difícil comprar as válvulas. Mas, de qualquer forma, no amplificador dos meus irmãos, o propósito do transistor não é o mesmo que ele tem no nosso computador. Então, no nosso computador, o propósito do transistor é a chave lógica, e no microfone, no amplificador, ele tem a função de amplificar um sinal, né? Então, os transistores, eles foram desenvolvidos em 1947, 2 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, eles foram muito usados em radares, quando você tinha que amplificar um sinal para que ele fosse detectado, né? Mas tudo bem, a gente já volta nisso. Bom, então vamos lá. Então, os buracos são injetados do emissor na base, porque o potencial é direto. Depois da base para o coletor, o potencial é reverso. Só que como a base é muito pequenininha, o buraco acaba conseguindo chegar na segunda zona de depressão, que é grande devido ao fato do potencial ser reverso. Então, o buraco que o emissor injetou na base consegue passar para o coletor, né? E essa é a corrente IC, que é da base para o coletor. Então, a IEP é a corrente de buracos do emissor para a base, e IC é a corrente de buracos da base para o coletor, né? Então, essa corrente aqui, ela está polarizada reversamente, né? Essa junção PN, ela está polarizada reversamente. Então, se vocês lembram dos gráficos de corrente numa junção PN, quando a polarização é reversa, a corrente saturava para um valor muito pequenininho, mas diferente de 0, né? Então, essa corrente aqui, ela está indicada por 4 e por 5, né? Então, ela seria formada de elétrons sendo injetados da base no coletor e de buracos sendo injetados do coletor na base, né? Só que essa componente 2 da corrente, que é devida aos buracos que são injetados no coletor,
a partir dos buracos que vieram do emissor e atravessaram a base, essa corrente 2 é muito maior do que a corrente de saturação. A corrente de saturação é pequenininha, mas enfim, ela está aí. Então, essa corrente aqui no coletor, IC, é a soma da corrente 2 mais a corrente 4, né? A componente 5 é a contribuição do fluxo de elétrons para a corrente do coletor, né? Ou seja, elétrons que a base injeta no coletor. Então, a gente indica com o sentido contrário, porque os elétrons têm carga negativa, né? Muito bem. E essa corrente aqui, 3, que tem na base, ela indica os elétrons e os buracos que são aniquilados na base ao se encontrarem. Então, ela é uma corrente de perda, essa corrente I3, né? Então, ela vem tanto de elétrons que são injetados no emissor, que é o 7, elétrons que são termicamente gerados aqui na base, ou os elétrons que são termicamente gerados no coletor e acabam entrando na base. Então, isso tudo vai aniquilar uma parte dos buracos aqui na base. E como vocês podem imaginar, isso daqui, então, vai estar relacionado à perda do meu transistor, né? Isso daqui, idealmente, eu gostaria que fosse 0, essa corrente 3. Na prática, ela nunca vai ser 0. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Sim, professor. Legal. Então, se a gente escrever as fórmulas aqui, ó, a corrente do coletor é majoritariamente devido aos buracos injetados pelo emissor, né? Então, a corrente de buracos do coletor, que é ICP, é um coeficiente B vezes o I e P, né? Então, são os buracos que são ejetados do emissor na base, né? Bom, por outro lado, a corrente devida aos buracos no emissor é um pouco menor que a corrente total, né? Existe uma componente de elétrons também, mas ela é pequenininha, então gama, né? Então, se a gente substitui aqui que esse IEP é gama vezes IE, então a gente vai ter que a corrente de buracos no coletor vai ser esse fator gama vezes esse fator B vezes a corrente do emissor, que é essa corrente 1 aqui, né? Então, a gente chama isso tudo aqui de alfa, né? Então, se eu usar aqui a corrente do emissor é igual à corrente do coletor mais a corrente da base, a gente pode reescrever essa equação aqui e a gente vai chegar aqui, a corrente na base vai ser 1 menos alfa sobre alfa vezes a corrente no coletor. Então, ou seja, a gente vai chegar aqui, esse coeficiente beta aqui, entre a corrente do coletor e a corrente da base, ele vai ser dado por alfa sobre 1 menos alfa, né? Que é o fator de amplificação ou de ganho de corrente, né? Então, se alfa for mais ou menos 1, esse beta aqui vai ser muito grande, porque aqui eu vou ter um denominador muito pequenininho, então essa fração vai ficar muito grandona, e esse beta vai ser muito grandão. Então, a gente vai ter que a corrente no condutor vai ser muito maior do que a corrente na base, né? Então,
essa é a ideia aqui, de maneira bastante resumida, de como funciona um transistor, tá bom? Então, ele tanto funciona como uma chave lógica, como ele funciona como um amplificador de sinal. Então, isso daqui, gente, quando é um amplificador de sinal, eu mencionei para vocês, tem aplicação militar ou em radar, né? Uma pequena perturbação no sinal de um radar, ela é amplificada pelo transistor para ser captada, né? Como dizer, para ser sentida, para ser percebida, né? Então, se eu tivesse só essa oscilação pequenininha, imagina você tem um radar numa região super grande, ele funciona com ondas, enfim, ondas de rádio. Então, quando existe alguma perturbação nessas ondas de rádio, isso gera uma perturbação muito leve na corrente de um circuito, e essa perturbação muito leve é aumentada por um transistor de maneira muito intensa para que a perturbação seja detectada, né? Outra aplicação disso é em radioastronomia. Então, vocês estão me ouvindo? Eu ouvi um barulho aí? Estamos ouvindo. Quem chegou? Tá bom. Então, isso tem aplicação em radioastronomia, né? Você tem eventos cósmicos que produzem raios-x, enfim, produzem variações muito tênues na radiação que a gente capta do espaço, e essas variações muito tênues são amplificadas por um transistor para que possam ser diagnosticadas, para que possam ser percebidas, né? Então é isso, vocês vão ter uma lista com exercíciozinhos simples para calcularem esses fatores de amplificação, de ganho de corrente, o alfa, o beta, o gama, e daí por diante. Perguntas até aqui sobre transistores, gente? Por enquanto não, professor. Eu tenho aqui alguém que falou do transistor no seminário. Nenhum Oi? grupo? Não. Algum de vocês falou de transistores no seminário ou não? Sim, professor. Foi Sim, você, professor. né? Tá, então vocês estão por dentro. Bom, o segundo tópico que vocês falaram, isso eu voltei um pouco na aula que eu gravei para vocês e postei na semana passada, são as heterojunções. Então, esse aqui é o Nobel de 2010, do Kromer e do Alferov. É um trabalho muito bonito, né? Então, uma heterojunção, isso aqui eu tirei de um artigo do ano passado, um de vários, né? Mas mostra para vocês um pouco como essas heterojunções são terreno fértil. Então, nesse trabalho aqui, o cara faz o crescimento epitaxial de uma heterojunção de óxido de nióbio, que é um material de gap grande, com a fase beta do óxido de galho, GA2O3. Então, ele fez uma junção PN, um diodo PN, com uma corrente de retificação intensa, né? Significa que com potencial reverso e com potencial direto, a diferença de corrente era muito grande, 6 ordens de magnitude. Ele fez uma análise do alinhamento de bandas que surge nessa heterojunção. Então, ele falou que o alinhamento é staggered. Então, staggered é quando a gente tem a banda de valência, o topo da banda de valência em um dos materiais e a base da banda de condução no outro material da heterojunção. Então, o gap seria assim, né? Entre essa área rosa e essa área azul,
E como ele está cruzando assim, a gente chama de staggered. Eu juro para vocês que eu nunca vi em português isso. Eu acho que o pessoal usa em inglês mesmo. Staggered, a gente até poderia traduzir como intercalado. Existe uma outra possibilidade de você ter uma heterojunção. Então, imagina que esse material aqui tem o gap menor do que esse. Eu poderia ter o gap desse material aqui inteiramente dentro do gap desse outro, né? Então, esse seria um outro tipo de heterojunção, uma heterojunção tipo 1. Enfim, ele calculou aqui o band offset da banda de valência, que é o desnível entre a banda de valência no óxido de nióbio e no óxido de galho, que é de 2,1 eletronvolt. Né? Surgiu um potencial grande de 1,1 eV perto da região de interface. Né? Então, o potencial que surge é aqui, ó, esse encurvamento, quanto essa banda aqui foi para cima. Então, 1,1 eV é bastante coisa mesmo. Então, o desalinhamento das bandas de valência e o grande potencial formado na hetero interface fornecem energias vantajosas para separação e para migração dos fótons fotogerados, dos excitons fotogerados, né, que são de interesse especial para a detecção de ultravioleta, né? Então, pessoal, o que ele quer dizer aqui? Quando você gera um par elétron-buraco aqui, nesse material, tanto do lado do óxido de nióbio, quanto do lado do óxido de galho, né, os elétrons vão tender a migrar para um lado e os buracos vão tender a migrar para o outro. Né? Então, aqui no caso, ó, os elétrons estão aqui no óxido de nióbio, a tendência deles é descer para o óxido de galho. Por outro lado, os buracos no óxido de galho vão tender a migrar para o óxido de nióbio. Então, esse movimento oposto de elétrons e buracos no material, mesmo independente da aplicação de qualquer campo externo, notem isso. O elétron vai para um lado e o buraco vai para o outro. Então, isso favorece com que esses portadores de carga fotogenerados se separem e migrem para lados diferentes. Então, eles não vão se recombinar, o elétron e o buraco, e o fotovoltaico vai ser eficiente. Outra coisa interessante é essa barreira de potencial de 1,1 eV. Então, significa que a corrente gerada ela vai ter uma voltagem mais alta. Né? Então, a gente precisa de uma voltagem elevada para ter uma corrente significativa. Então, essa diferença de potencial aqui, ela já ajuda nisso também. Mas, como esse é um material de gap muito grande, tanto o óxido de nióbio quanto o óxido de galho, a absorção óptica no visível vai ser muito pequena. Então, por isso que ele fala que é para detecção ultravioleta. Né? Então, para um fotovoltaico mesmo, essa heterojunção dele não seria muito eficiente, porque ela ia absorver muito pouca luz solar. Né? 95% da radiação que o Sol produz é no espectro visível. Então, só 5% é ultravioleta. Né? Então, a gente não procura fotovoltaicos que tenham um gap muito grande.
mas de qualquer forma, enfim, o material deles aqui é promissor para outras aplicações. Né? Então, esse é um exemplo de uma heterojunção, né? E como eu mencionei para vocês, aqui estão os tipos de heterojunção, né? Tipo 1, como eu falei para vocês, então, tanto a base da banda de condução como o topo da banda de valência estão no material A e não estão no material B, né? Mas, enfim, da mesma forma aqui, se vocês olharem, ó, elétrons vão tender aí do B para o A, na banda de condução, e buracos também vão do B para o A. Né? Então, enfim, é utilizado para outros tipos de aplicação. Essa estrutura, heteroestrutura tipo 2, como eu mencionei para vocês no exemplo anterior, então aqui eu tenho a base da banda de condução no material A e o topo da banda de valência no material B. Então, nesse caso aqui, os éxitons se separam. E a gente tem ainda o terceiro tipo de heteroestrutura, que é o tipo 3, e essa aqui é chamada de gap quebrado, né? Porque você vê que, embora o topo da banda de valência esteja no material A, e a base da banda de condução esteja no material A, no material B e no material A, o gap foi quebrado aqui. Então, é um material interessante porque ele tem gap, eu vou ter absorção de luz no lado A ou no lado B, mas na heteroestrutura, o gap meio que desapareceu. Então, esses três tipos de heteroestrutura, eles têm muitas aplicações, pessoal. E uma coisa muito legal é que se a gente faz ligas, por exemplo, a liga de arseneto de galho com alumínio, ela é muito famosa. Porque alterando a concentração de alumínio que você coloca nessa liga, você consegue alterar de maneira muito importante o gap desse material. Então, eu tenho uma maneira fácil de alterar as propriedades eletrônicas da heterojunção, simplesmente alterando a concentração de alumínio. Né? Então, aqui no caso, a gente tem uma heterojunção que vai se formar facilmente, porque para eu formar uma heterojunção, né, é que nem você querer fazer um cruzamento de um elefante com um leão. Não dá certo. Se os materiais forem muito diferentes, na estrutura atômica deles, nos comprimentos de ligação, a heterojunção não vai ficar boa. Né? Inclusive, esse era um dos problemas do pessoal ali do LED azul, para quem falou do LED azul. Né? Cresceu o nitreto de galho em cima da safira, era muito difícil. Eles só conseguiram isso justamente fazendo uma região tampão com alumínio ali. Mas, enfim, voltando aqui ao nosso problema, então, de arseneto de galho liga com alumínio, eu consigo juntar isso fácil com arseneto de galho, porque são materiais parecidos. E alterando a concentração de alumínio, eu consigo mexer bastante no gap, nesse desalinhamento de bandas que vai surgir, e nessas propriedades do material. Então, aqui no caso, eu tenho arseneto de galho tipo N, como a banda de condução do arseneto de galho alumínio, ela está mais alta que a banda de condução do arseneto de galho, os elétrons vão migrar
do lado da direita para a esquerda aqui. Então, quando isso ocorre, quando esses elétrons migram da direita para a esquerda, né, vai surgir aqui na interface uma região onde eu vou ter núcleos que ficaram positivos. Então, esses elétrons que desapareceram daqui vão gerar uma zona de depressão. Então, esse material aqui à minha direita, ele não, aqui nessa zona de depressão, ele não é mais tipo M, porque ele perdeu elétrons. Então, a banda de condução que estava perto do nível de Fermi, ela vai se afastar do nível de Fermi, porque agora o material está quase intrínseco de novo, né? Então surge esse encurvamento de banda aqui à direita. Por outro lado, nessa região aqui, os elétrons que foram transferidos, eles se acumulam perto da interface, porque eles sentem um monte de núcleo positivo aqui do outro lado. Então, os núcleos positivos atraem esses elétrons. E aí vocês vão perguntar, professor, se os núcleos atraem os elétrons, por que os elétrons não voltam? Eles não voltam porque as bandas são desalinhadas. Então, eles já caíram da direita para a esquerda, justamente porque a banda de condução à direita era mais alta do que era a banda de condução à esquerda, né? Então, eles vão passar para a esquerda, da direita para a esquerda, mas eles não vão muito longe, devido à presença dos núcleos carregados. Então, a zona de depressão, a banda de condução sobe na direita e desce na esquerda. Então, isso aqui vai formar uma barreira de potencial muito grande para impedir que mais elétrons fluam da direita para a esquerda, né? Então surgiu uma barreira de potencial, né? De maneira análoga, se você tiver um material tipo P, então a ideia é parecida, né? Agora, o que acontece aqui, pessoal? Olhem só que interessante. Então, numa heteroestrutura, os elétrons que estavam no lado, na direita, eles se afastam daqueles átomos doadores e vão para a esquerda. Os doadores ficam lá na direita e os elétrons ficaram na esquerda, né? Então, quando eu separo os elétrons dos átomos doadores, das impurezas, vocês lembram lá do começo do curso, quando a gente discutiu condutividade, tanto no modelo de Drude quanto no modelo quântico, que eu falei para vocês, as imperfeições no potencial cristalino, as impurezas, os defeitos, eles espalham os elétrons, eles espalham os buracos e eles diminuem a mobilidade do sistema. Só que aqui nesse caso, os elétrons e as impurezas, eles não estão mais na mesma região, eles ficaram separados espacialmente. Então significa que esses elétrons livres vão ter mobilidade muito mais elevada do que teriam num semicondutor dopado. Foi uma pergunta, acho que na última lista de vocês, que era por que se eu dopo um semicondutor em concentrações altíssimas, a condutividade vai continuar sendo menor do que a de um metal. E o motivo é porque os núcleos dos dopantes, eles sempre vão espalhar os estados eletrônicos.
Aqui, nesse caso, isso não acontece. Então, a mobilidade desse gás de elétrons livres é muito grande, né? Se houver imperfeições na interface da heterojunção, aí eu perco um pouco disso, né? E com frequência, quando eu tenho uma heterojunção, eu vou ter, sim, defeitos. Mas essa é uma outra questão. Então, por isso que eu preciso de uma heterojunção boa, com alta cristalinidade, para que esse efeito seja minimizado, né? Agora, se você pega um material como arseneto de galho, a mobilidade de elétrons, que é 8.600 centímetros quadrados por volts por segundos, ela já é muito maior do que no silício. Agora, se além disso, você ainda faz uma heterojunção, e você cria esse gás de elétrons ou de buracos bidimensional, então a mobilidade desse gás é muito alta mesmo. Então, essa foi a grande sacada das heterojunções que rendeu o Nobel de 2010. Para o Kromer era o físico teórico que ali, desde a década de 60, tentava vender essa ideia para os experimentais, para fazerem heterojunções e fazerem dispositivos com heterojunções. E quem foi ouvir ele, o Kromer era alemão, mas foi trabalhar nos Estados Unidos, uma época. E quem foi ouvir o Kromer foi o Alferov, lá na Rússia. E se vocês assistem a palestra, a Nobel Lecture do Alferov, a Nobel Lecture do Kromer é muito chata. Ele não é um bom orador, né? Ele não fala bem, é confuso. Claro que o trabalho dele foi brilhante. Mas a apresentação dele nem tanto. Já o Alferov foi muito melhor, a apresentação dele é muito mais clara, e o Alferov é super simpático, super brincalhão, e ele conta, né, ele fala, olha, na época que eu estava mexendo com isso, era durante a Guerra Fria, então os cientistas do leste e do oeste tentavam esconder a coisa um dos outros. E quando eu fiquei sabendo das ideias do Kromer, eu fiquei muito empolgado, enfim, era difícil ler os trabalhos dele. Isso sem falar que na época não tinha nem internet, né, pessoal? Mas, enfim, deu certo, né? Então, com esse tipo de ideia, surgiu a ideia de você fazer os HEMTs, os HEMTs, que são os High Electron Mobility Transistors. Então, esses são transistores baseados em heterojunções. Então, eu mostrei para vocês o transistor lá atrás, que eram duas junções PN, mas eram homojunções, né? Em geral, tudo de silício. Agora, se você pega uma junção PN formada por arseneto de galho, e uma liga de arseneto de galho com alumínio, você consegue produzir esse gás de elétrons bidimensionais, onde a mobilidade desses portadores é muito grande, né? Então, a resposta desses elétrons livres aqui aos potenciais aplicados é muito alta, é muito rápida, é muito grande. Então, esse tipo de transistor, os HEMTs, eles são muito mais caros que os transistores de silício, a começar pelo fato que o arseneto de galho é um material muito mais caro que o silício. Então, eles costumam ser usados só para aplicações específicas. Obviamente, qualquer coisa que for militar, como eu falei para vocês, né? Então, se você precisa de um transistor muito rápido, para acusar a detecção de um sinal, ele vai ser um HEMT. Em aplicações em
astrofísica, como eu falei para vocês também. E aqui eu coloco 2 videozinhos para vocês assistirem. Esse primeiro aqui é muito didático. O segundo é menos completo, mas ele é divertido. Essa Microgirl é uma youtuber nerd, uma moça que fala de coisas tecnológicas. Vale a pena assistir também. Tá? Isso sem falar nos trabalhos dos colegas de vocês, que a gente vai discutir aí nas próximas aulas. Eu tenho aqui na aula de hoje alguém que falou das heteroestruturas, ou não? Oi, professor, eu falei. Você falou? Uhum. E aí, as coisas que eu falei tocaram um sininho na sua cabeça ou não? Sim, sim, teve até algumas coisas que ficaram mais claras do que antes, assim, apesar de... Porque a gente não tinha, como Claro. posso dizer... Vocês estão aprendendo, né? Quem está falando? Isso, a Giovana. Giovana, é isso aí, Giovana. Legal. Alguém tem alguma pergunta até aqui, gente? Não? Bom, o Brasil tem uma empresa pública que faz transistores. É a única empresa pública é a única empresa da América Latina que produz transistores. A sede dela é em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e eles têm, inclusive, a tecnologia para fazer esses HAMTs, né? Essa empresa foi fundada há uns 10 anos, se eu não me engano. E, infelizmente, o governo atual resolveu fechar essa empresa. Então, eles tentaram primeiro vender a empresa, não apareceu ninguém interessado. Então, essa empresa vai ser simplesmente desmontada, as máquinas vão ser vendidas. É uma grande tristeza, né? É uma empresa que tem muito pouco tempo. Eles ficaram famosos pelo chip do boi. Então, eles produzem esses transistores. Como que funciona em leitor de pedágio, né? O sem parar, enfim, o connect car, esses transistores que funcionam mesmo sem energia elétrica. E eles fizeram transistores para colocar em gado, para evitar o roubo de gado e a comercialização de carne de criadouros clandestinos, enfim. É uma empresa que surgiu há pouco tempo e não teve tempo de se desenvolver, né? Mas enquanto o Brasil está desmontando essa sementinha para vender como sucata as máquinas, os Estados Unidos acabaram de lançar um programa bilionário para renacionalizar as indústrias de semicondutores que atualmente estão ali em Taiwan, no Sudeste Asiático. É uma grande tristeza, mas isso já foi decidido pelo governo e está em processo. Está em processo de conclusão já, o desmonte dessa fábrica. Muito bem, outra aplicação das heterojunções, elas foram usadas também nos LEDs, conforme a gente vai discutir na sequência da aula, mas ela tem uma outra aplicação que é os lasers de junção PN, né? Então, a ideia de um laser é você pegar uma junção PN, mas em que você tem os semicondutores degenerados, ou seja, um semicondutor degenerado é um semicondutor que você dopa tanto que o nível de Fermi
fica acima da banda de condução ou abaixo da banda de valência. Ou seja, é uma dopagem em nível metálico, né? Então, você coloca esses semicondutores degenerados em contato e você aplica uma polarização direta. Então, você vai injetar elétrons e buracos na zona de depleção e eles vão se recombinar de maneira muito intensa, porque vai ter muito elétron e muito buraco sendo injetada, e essa recombinação intensa de elétrons e buracos vai produzir muitos fótons, né? Então, esse é, de maneira bastante esquematizada, simplificada, o funcionamento de um laser, né? Agora, num laser de heterojunção, o funcionamento é desse. Então, quando eu tenho um diodo, os elétrons injetados do lado N para o lado P, eles podem atravessar a zona de depleção e penetrar profundamente lá no lado P. Então, eles não vão se recombinar ali perto da zona de depleção e, portanto, essa emissão é perdida para propósitos de um laser, né? Então, se a gente criar uma segunda junção PN, fazendo um sanduíche, a gente cria uma barreira aqui, então agora eu impeço que os elétrons progridam demais para além daqui, né? E os buracos também. Então, eu vou formar aqui uma zona de acumulação, né? E eu impeço, então, tanto o fluxo de elétrons profundamente no lado P, como de buracos profundamente no lado N. Eu favoreço com que esses elétrons, esses buracos, se recombinem ali perto da zona de depleção, aumentando, então, a eficiência do laser, né? Então, isso daqui é um laser de diodo de heterojunção dupla. E o único propósito dele é esse, é você aprisionar elétrons e buracos numa região estreita do seu dispositivo. Então, você maximiza a recombinação desses elétrons e buracos com uma mesma energia e, portanto, você vai produzir o laser, a radiação coerente, né? Aqui alguns exemplos de ligas, né, de lasers que podem ser produzidos com essas heteroestruturas e as aplicações que eles têm, né? Então, o laser que a gente tem para leitura de CD e DVD, que já está desaparecendo, né, gente? A caneta laser, que a gente usa nas apresentações, usava, hoje em dia eu só uso o meu mouse e o meu cursor. Leitura de DVD e de Blu-ray, e assim por diante, né? Tudo bem? Perguntas até aqui, gente? Tudo certo, professor. Tudo certo, professor. Tá. Então, falando rapidamente, o Nobel de 2010 ele foi dividido, na verdade. Uma parte foi para as heteroestruturas e a outra parte foi para a invenção do circuito integrado, né? Então, a ideia do circuito integrado é você... eu estou falando aqui para vocês de transistor, eu estou falando de junções PN, eu estou falando de heterojunções, enfim, eu estou falando de contatos metálicos. Se a gente conseguir colocar isso tudo numa peça só de material, a eficiência do dispositivo fica muito maior e a quantidade de dispositivos que a gente coloca junto é muito maior, né? Então, a ideia do circuito integrado é justamente essa. Ao invés de fazer todos esses dispositivos aqui separados e depois, de alguma forma, com uma pinça ali minúscula, colocar eles no lugar, a ideia é já fazer isso dentro de uma peça de silício, né? Então, essa peça de silício a gente chama de chip, e ela contém
milhares, hoje em dia bilhões de circuitos integrados, né? Então, para fazer isso, existem algumas ferramentas, como a fotolitografia, a deposição epitaxial, a implantação iônica e assim por diante. Então, a fotolitografia, pessoal, é uma técnica muito interessante. Então, a ideia da fotolitografia, então, litografia vem de escrever, né, e fotoluz, então, é escrever com a luz. Então, a ideia de uma fotolitografia é, você cria uma máscara com um polímero, uma resina fotorresistiva, né? Então, você coloca essa máscara em cima com um desenho, em cima de um semicondutor. Quando você ilumina essa máscara, você vai sintetizar algumas regiões do semicondutor, e aí você consegue produzir coisas em cima dela, como, por exemplo, implantar átomos de impurezas em uma região e não na outra, né? Você consegue colocar pequenos contatos metálicos, e aí que entra a epitaxia, que seria você depositar átomo por átomo em cima de uma região pequena, né? Eu não vou entrar muito em detalhes disso, mas eu recomendo vocês assistirem esses vídeos curtinhos, para vocês entenderem um pouco mais sobre como funciona a fotolitografia. E aqui a fabricação industrial de um circuito integrado, então um videozinho de 10 minutos, é bastante claro para a gente ver. A parte de LEDs, de fora aqui, eu vou ficar devendo para vocês na próxima aula para falar do LED azul. Tudo bem, pessoal? Beleza. Tudo. Temos questões? Então é isso, gente. Então, vocês não têm aula na quinta, né, que é feriado. Eu só vejo vocês na semana que vem, então na terça-feira da semana que vem. Beleza, professor. Beleza, professor. Combinado. Boa noite, gente. Boa noite, Obrigada, professor. Beleza. Tchau, obrigado. Tchau. Valeu, pessoal. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite.